Você vai saber agora qual é uma das armas que o inimigo mais usa para nos derrotar, né? Principalmente aquele católico que quer perseverar na sua fé, que quer viver a sua fé. É importante a gente conhecer qual é essa arma que o inimigo ele tanto usa e como tantas pessoas se deixam ser derrotadas por essa arma. Nós vamos aqui com calma, né, conhecer qual é essa arma e no final eu vou dar aqui também as armas necessárias para que a gente combata essa ação do inimigo. Essa situação é tão frequente, mas muitas vezes a gente não presta atenção porque, assim como lá no Antigo Testamento, né, ele enganou Eva e Adão, ele estava ali sobre a figura de uma serpente e sutilmente conseguiram enganar ali os primeiros pais. Assim também ele usa essa tática atualmente e tem derrubado muitas pessoas, muitos católicos. Então, você que é católico, seja bem-vindo. Eu já convido que você curte esse vídeo, compartilhe, inscreva no canal se você não é inscrito e vamos conhecer, né, essa arma que o inimigo tanto usa para vencer os católicos. E também vamos conhecer quais armas nós vamos usar para vencer a ação do inimigo. O bom é que nós temos essas armas disponíveis ao nosso favor. Então, por que que o inimigo ele usa essas armas, né? Qual é a finalidade dele usar essa arma? Essa arma, o nome dessa arma é a arma do desânimo. Muitas vezes a gente pensa assim que isso não é tão sério assim, né? Ou que não faz tanto efeito na teoria, mas na prática ela faz um efeito muito grande. A gente vai ver, né? Porque o desânimo, o objetivo do desânimo é tirar nossa esperança, é tirar nossa confiança na providência divina. Então o desânimo faz isso, né? Quando a gente é vencido pelo desânimo, uma das coisas e a principal, né, terrível na nossa vida é a gente perder a nossa esperança, perder a nossa confiança em Deus. E quantas pessoas têm perdido a esperança em Deus? Quantas pessoas têm perdido a confiança em Deus e nem se dão conta de que tudo isso é uma arma, uma tática usada pelo inimigo. E a gente vai entender aqui também, né, a raiz do desânimo, de onde vem essa arma que o inimigo ele usa. Então o desânimo ele tenta buscar nos fazer duvidar do amor de Deus. Essa é uma das principais raízes, né, que ele nos faz a gente duvidar do amor de Deus, da sua misericórdia e do valor da nossa luta pela santidade. Então, quando a gente está desanimado, e aqui, meus irmãos, né, o desânimo aqui não é aquele desânimo habitual que muitas vezes a gente chega cansado, né, fatigado, e a gente fica ali um pouco cansado e um pouco desanimado mesmo da gente fazer alguma coisa em casa. Não, não é esse desânimo. Esse desânimo aqui ele tem raiz espiritual. É aquele desânimo que a gente não tem mais aquela força, aquela coragem de confiar em Deus, de confiar na sua misericórdia, de acreditar que Deus ele está no comando da nossa vida. Então a gente vai perdendo, sabe, essa perspectiva. A gente vai diminuindo, vai ficando lento a nossa esperança, vai ficando lenta a nossa fé. E muitas vezes a gente nem percebe que isso é uma raiz do desânimo. A gente vai perdendo mesmo, né, essa esperança em Deus e na misericórdia de Deus. Então a gente não acredita mais na misericórdia de Deus. E também a gente perde ali o nosso esforço, a nossa luta pela santidade. E o desânimo também faz isso, né? A gente desanima de lutar pela nossa santidade. É típico daquela pessoa que já se entregou, né, à libertinagem, já se entregou ao pecado, já se entregou aos prazeres carnais e acha melhor viver ali aquilo que a vida oferece, né, e não luta mais
pela santidade. Então é um perigo muito grande e muitas vezes a gente não percebe, né, que a gente está aí sendo derrotado por essa arma que o inimigo usa, né, que é o desânimo. A gente não tem mais ânimo de lutar pela santidade, a gente não tem mais ânimo de querer fazer aquilo que Jesus pediu, né, que é perseverar no caminho da santidade. E também, né, o desânimo, ele ataca a esperança que é uma virtude teologal, né? Então, essa arma do desânimo, ela ataca principalmente a virtude teologal da esperança. Então, o demônio, ele tenta nos convencer de que nossos esforços são em vão. Então, ele vai nos convencendo e a gente vai abraçando, né, aquilo que ele vai falando ali no nosso interior, e de que também somos indignos do perdão de Deus. A gente não acredita na misericórdia de Deus. A gente não acredita que Deus pode nos perdoar. E que qualquer situação que a gente esteja vivendo ou que a gente tenha passado, né, Deus pode reverter essa situação e levando-nos ali à esperança, né? Outra coisa também que faz com que essa situação ela fique mais dificultosa na nossa vida é o tal do orgulho espiritual. Muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente cai nesse orgulho espiritual, né? Às vezes o desânimo ele surge do orgulho. Quando caímos, né, por exemplo, nós sentimos assim fracassados, indignos. Eu não sei se você já passou por essa situação em que quando a gente cai em determinado pecado, a gente se sente assim humilhado, né, derrotado, e vem a barreira do orgulho, né? A gente se sente com orgulho mesmo, né, de se chegar ali até o padre, contar os pecados. A gente acha que a gente é forte, né, e não poderia estar passando por um pecado vergonhoso daquele, né? Então, esse orgulho espiritual também nos impede de reerguer e confiar na graça de Deus, né? Porque, como diz na palavra de Deus, Deus, ele procura as pessoas humildes de coração. Então, no momento que a gente está no fundo do poço, que a gente está desanimado, que a gente já está ali caído, né, nas obras carnais, é preciso que a gente exerça ali a humildade, que a gente peça a misericórdia de Deus, que a gente peça ajuda dos irmãos. E nesse momento a ajuda dos irmãos são muito importantes, né, porque nos fortalece. E é no momento também da gente buscar também os sacramentos. E qual é a tática que o demônio usa para induzir o desânimo? Ele amplifica as dificuldades, né? Então, essa situação é bem comum, né, na nossa vida, onde a gente vai enxergar os problemas assim de uma forma tão grande e fazendo com que aqueles problemas se tornem montanhas, onde muitas vezes é apenas situações pequenas, mas na maioria das vezes isso nos leva a se desesperar e a se desanimar, não querer mais lutar. Então o demônio muitas vezes coloca uma ótica ali na nossa visão em que a gente vê os problemas gigantescos. E diante disso também a gente vai perdendo ali a nossa capacidade de lutar. E outra coisa também é foco nos fracassos passados, né? Muitas pessoas vivem remoendo o passado. Meus irmãos, isso faz com que a gente fique atolado mesmo no desânimo, porque o demônio ele fica fazendo com que a gente volte para essa situação passada, fique remoendo aquilo que aconteceu no passado, e a gente esquece do presente e a gente não tem capacidade espiritual para buscar melhorias no futuro. Então isso é um perigo muito grande, viver buscando aquilo que se passou no passado. Essa também é uma das táticas, né? O inimigo nos lembra constantemente dos nossos erros, dos nossos pecados, das quedas, para que a gente se sinta incapaz
de mudar ou de progredir. Olha só, então se você está passando por uma situação dessa em que você vive remoendo o passado, larga disso, né? Então isso é uma arma que ele usa para que você não tenha força para viver aí o seu presente e o seu futuro, tá certo? Outra coisa também que o desânimo faz na nossa vida de católicos, né, é sufocar a nossa oração. Então, quando nós estamos desanimados, não dá vontade de rezar, vai diminuindo ali aquela vontade de rezar, né? Então, o demônio sabe que a oração é o principal meio de fortalecimento espiritual e ele tenta nos afastar dela. Então, essa situação é bem comum quando a gente está sofrendo esse ataque do demônio, né? A gente não tem coragem de rezar, a gente não tem coragem de participar de um grupo de oração, a gente não tem coragem de ler a palavra de Deus. O objetivo dele é isso, é nos tirar da oração, nos tirar do combate. E também outra coisa que essa arma do desânimo que o demônio usa faz na nossa vida é o isolamento, né? Muitas vezes leva-nos ao isolamento, afastando-nos da comunidade e do apoio de outros irmãos na fé, o que nos torna mais vulnerável. Olha só o perigo, né? Então, tem aquela pessoa que ela não gosta mais de estar ali em algum tipo de oração, ela não gosta mais de participar de um grupo de oração, ela não gosta mais. Então as pessoas chamam e ela sempre tem uma desculpa. Ah, não vai dar certo por causa disso. Sempre coloca uma desculpa. Essa pessoa ela já está sendo vencida por essa arma do desânimo e muitas vezes nem percebe. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então a presença do irmão é uma fortaleza para a nossa vida. E quando a gente fica assim isolado ali, há um ditado que diz assim, né? Mente vazia é oficina do diabo. Então, quando a gente está isolado ali sozinho, aí é que ele aproveita e vai colocando pensamentos negativos, né? Vai colocando ali situações que a gente viu no passado, a gente vai remoendo e a gente vai ficando nesse ciclo vicioso e nunca progride. Então, é muito perigoso também essa questão do isolamento. Outra coisa também é a visão distorcida de Deus, né? Ele tenta pintar um Deus distante, um Deus irado, que não se importa conosco ou que não perdoa. Então tem pessoas que ficam até revoltadas com Deus, né? Porque elas dizem assim: ah, Deus não olha para mim, tanto que eu sofro. É aquela pessoa que fica remoendo, né, as coisas negativas. Ah, aconteceu isso porque Deus não olha para mim. Eu acho que você já viu pessoas desse tipo, né? Deus não olha para mim porque está acontecendo isso na minha vida, porque está acontecendo isso na minha família. Então ela nunca olha com a ótica assim de que às vezes nós somos provados, né? Então se aquilo que está acontecendo na nossa vida é permissão de Deus, é para que a gente cresça na fé e não para a gente ficar murmurando, né? Então até do mal Deus tira um bem, se a gente souber aproveitar, se a gente olhar ali numa ótica espiritual de que aquilo que está acontecendo na nossa vida, Deus vai tirar algo bom para nós. Mas muitas vezes a gente fica desanimado por causa aí dessa arma do desânimo. E agora vem a parte mais importante, né, desse vídeo. Eu gostaria que, se você chegou até aqui, pudesse curtir, compartilhar com outras pessoas. Se você não nos segue, nos sigam, porque agora a gente vai usar as armas que a gente pode combater essa arma que o inimigo ele usa para nos derrotar, para derrotar os católicos. E a arma, né, que a gente combate o desânimo, uma das armas poderosas, né, tem várias armas aqui, mas a gente vai começar com a arma da confiança em Deus. Uma vez que quando a gente está sendo ali derrotado pelo inimigo, a gente perde, né, toda a confiança, a gente vai perdendo a confiança em Deus. E uma das armas é a gente confiar em Deus, reafirmar a fé na misericórdia divina, né? Por mais que a gente esteja passando uma situação ali de dificuldade, por mais que a gente esteja no fundo do poço, por mais que a gente esteja
atolado no pecado, é preciso a gente reafirmar a nossa confiança na misericórdia divina e na providência de Deus, né? Mesmo nas maiores dificuldades. Porque essa voz que a gente escuta, dizendo que Deus não olha para nós, dizendo que Deus é um Deus distante, isso é uma voz maligna. Então a gente tem que fechar os nossos ouvidos para essa voz e nos apoiar na lembrança de que Deus é Pai e nunca vai nos abandonar. Outra arma também, né, que a gente pode usar a nosso favor é uma vida de oração. A oração constante, o texto, a leitura da palavra são assim elementos que vão nos fortalecer. São elementos poderosos contra o desânimo. Então a gente para pensar, né? Eu estou em uma situação de desânimo. Como é que está a minha vida de oração? Eu tenho rezado o texto, eu tenho lido a palavra, eu tenho escutado músicas que edificam, porque muitas vezes a gente está numa situação tão difícil do desânimo, que até as músicas, né, elas são aquelas músicas piores, aquelas letras piores que nos deixam para baixo. Então, nessa reflexão, você vai olhar também o tipo de música que você está ouvindo, e se tiver alguma música que te deixa para baixo, né, que te leva à tristeza, corta, tira e troca por louvores católicos. E agora vem uma das armas mais poderosas, né, que você pode usar a seu favor, que é a Eucaristia e a confissão. Essa aqui é o ápice, é a arma das armas. Então, além dessas que a gente já falamos, a principal é a Eucaristia e a confissão, porque são os sacramentos de cura da nossa alma. Então, se a nossa alma ela foi atingida, se nós fomos feridos na alma, é preciso um remédio que cure a ferida. E esse remédio é a Eucaristia e a confissão. Então você faz aí uma análise de quando foi que você se confessou. E aí você procura fazer uma boa confissão e voltar a comungar. Você vai ver que esse desânimo ele vai sair assim de uma forma muito rápida, porque esse sacramento é o sacramento de cura da nossa alma. Outra coisa que nos ajuda muito, mas muito mesmo, é a leitura da vida dos santos, né? Porque muitos santos já passaram também, né, por essa situação de desânimo. Olha só que até os santos eles não estão ilesos de serem atacados por essa arma do desânimo, né? E eu também, né? Quantas vezes eu já não me vi assim, sendo tentado por essa arma do desânimo. Então, quando a gente conhece também as armas de lutar contra, fica muito mais fácil. E você está conhecendo quais são essas armas que você pode lutar contra o desânimo. Então, leitura da vida dos santos. Então, você pode adquirir um livro, né, de uma Santa Faustina, que, nossa, ela passou por situações semelhantes, né, Padre Pio, os santos, né, você pesquise, e aquele santo que você se identificar, adquire um livro e começa a ler. Você vai ver que isso vai ajudar muito. Se você puder também uma direção espiritual com um sacerdote, isso vai ajudar bastante, né? E a fraternidade, né? A comunidade, você está envolvido em alguma pastoral, em algum movimento da igreja. E aqui eu posso te aconselhar a participar de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, de uma comunidade. Isso vai nos ajudar a se fortalecer e a não cair nessa arma que o inimigo usa, nessa arma do desânimo. E a gente também tem que ir a pequenos passos, né? Muitas vezes a gente não consegue vencer de uma hora para outra. Os pequenos passos que vai fazer com que a gente possa chegar a degrau mais altos. É a gente acreditar e confiar que mesmo o desânimo dá pequenos passos, né? Todos os dias na direção de Deus, né? Uma oração breve, um ato de caridade, fazer caridade a alguém,
já é uma vitória muito grande contra o inimigo. E falando aqui em caridade, né, quando a gente ajuda o próximo, nossa, a gente tem uma felicidade muito grande, né, quando a gente se sente útil. Uma das coisas que nos deixa mais para baixo é quando muitas vezes a gente tem tudo, né, humanamente falando, bens materiais, mas a gente é preso, é seguro, a gente não ajuda ninguém. Então aquilo não está servindo para nada, a não ser para aumentar o nosso egoísmo. Então, quando nós ajudamos o próximo de alguma forma, a gente se sente feliz, a gente é retribuído, né? Então, esse é um dos passos que faz com que também a gente vença o desânimo. E na Bíblia também, alguns personagens da Bíblia passaram por situações como essa. Veja só, até na Bíblia, né? A gente tem o caso de São Pedro, que após ali do episódio que ele negou Jesus, ele ficou desanimado, né? Mas depois ele confiou na misericórdia de Jesus e nosso Senhor reergueu ele novamente. O profeta Elias no deserto, o desânimo de santos, né? Como Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Joana d'Arc, São João da Cruz, eles experimentaram momentos de desânimo, mas perseveraram na fé. Então, aqui teve, né, essa situação em que nós analisamos que é essa arma que o inimigo usa, mas também nós tivemos as armas que nós podemos usar a nosso favor para combater o desânimo. É importante que a gente foque nas armas que a gente pode vencer o desânimo que está ao nosso alcance, principalmente, né, como foi falado aqui, a confissão e a Eucaristia. Então, se você está afastado da confissão, se você está afastado da Eucaristia, corra, volte, para que você não seja aí pego pelo desânimo. E finalizando agora esse vídeo, eu gostaria que você pudesse compartilhar com outras pessoas. Se você ainda não curtiu esse vídeo, desde já, Deus abençoe.